Hello, hello. Hello, hello. Oi, Endinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O Enhypen lançou ontem o concept de cinema. Embora eu tenha postado ontem no Instagram o cronograma com as datas dos próximos lançamentos, né, convertido para o horário brasileiro, eu ainda não assisti esse concept de cinema, porque aí depois que eu fiz esse post, aí eu saí e fui viver a vida fora da internet um pouco. Então, eu estou assistindo pela primeira vez agora. E assim, eu confesso que eu tô um pouco apreensiva, eu não sei como é que vai ser a vibe que eles estão lançando, né? Que eles estão lançando os teasers. Eu creio que vai ser algo bem macabro, sabe? Um pouco mais dark. Eu adoro, particularmente adoro essa vibe deles. E eu já vi algumas teorias, né? Com aquela imagem daquele monstro na plateia. Eu já vi algumas teorias de outras endins aqui no YouTube e outras redes sociais que aquele monstro pode ser o Nick. Então, eu tô nessa teoria, eu concordo com isso. Tem muitos pontos, tem muitas pistas que o Enhypen deixou nos outros lançamentos, né? No MV de Brokeback Back, por exemplo, entre outros, né? Então, eu tô bem empolgada pra assistir, eu não vejo a hora. E sem mais delongas, gente, bora pro vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Kaká, esse aqui é o Spring Day Fever, um canal que te conta tudo ou quase tudo sobre Enhypen. Gente, pausa. Já vou começar comentando. Nossa, que imagem incrível, que imagem perfeita. Nossa, fotografia linda, as cores, né, a gente já entra com os tons de azul profundo, né, preto como sempre, e o vermelho, né, para trazer de volta toda a lore, né, toda a linha do tempo do Enhypen, né, para quem tá acompanhando desde os primeiros lançamentos, né, é isso que eu admiro nele, sabe? Eles podem falar sobre outros temas, mas eles estão sempre trazendo pelo menos uma pista, pelo menos um lembrete de quem eles são, sabe? Eu acho isso incrível. É muito legal acompanhar os lançamentos deles. Aí a gente já começa com os nossos queridíssimos Jung Song. Flashbacks. Ai, só um momentinho, gente. Eu esqueci de colocar a legenda, né? Eu ainda não tô nesse nível de coreano, não, pra entender o que eles estão falando. Nossa, que lugar lindo. Vou voltar um pouquinho, só pra entender o que eles falaram. 시작됐어. 숨기려고 애쓰지만 때때로 다시 떠오른다. 아무리 애써도 그것에서 벗어날 수 없다. Ladies and gentlemen. Gente, são literalmente os mesmos personagens, né, de Give and Taking. A letra de Give and Taking, né, já fala sobre isso, né, sobre ele não conseguir, ele se sentir aprisionado por esse destino, né, por essa, vamos por assim, identidade que eles têm. E lembram de Give and Take no Hissen tentando lutar contra ele mesmo, né? Tem aquela cena dele em cima da mesa. Então aqui você vê que ele já tá monstrão, ou seja, já tá forte. Você vê que ele amadureceu, cresceu. Você vê que ele segue com o mesmo discurso, né? De que ele não consegue fugir, não consegue ainda dominar, evitar, né? Porque ainda ele tá tentando evitar, né? Essa identidade dele, essa fera, vamos pôr assim, essa fera que tá dentro dele. Nossa, que legal, gente, que da hora. Tonight we have a special guest with us. We have É o cara do programa narrando, né? vampire. Ah, o vampiro da vida real. Que figurinos maravilhosos, né? Que eles estão. Do you drink blood? Que pergunta. The whole deal? Tá, lembrando que eu não tô aqui pra julgá-los, na verdade eu tô aqui para venerá-los e adorá-los. Brincadeira, gente. Mas eu já começo percebendo, assim, o quanto eles são bons atores, sabe? Provavelmente eles têm estudado atuação, né? Nesses 4 anos de grupo, quase 5 anos. Obviamente eles devem ter estudado bastante técnicas, mas a corporalidade, assim, sabe? Eles estão dentro da cena, eles
tão dentro da cena quanto cada objeto que tá posto ali. Eles entraram no mood mesmo, dá pra perceber. Esse olhar do Jay, quando o entrevistador pergunta pra ele se ele bebe sangue, só faltou perguntar pro cara, o que você acha? Aplausos. And yet, Na plateia. here you are on national television. Why? Ai, que da hora essas transições entre eles. Because I want to be seen. To remind you that I exist. To remind myself. Gente, é como se fosse... Ai, eu sinto assistindo um filme, uma série de terror. Não vou ficar citando nomes de série de terror aqui, porque não vou ficar puxando sardinha pra ninguém, não. Mas eu sinto assistindo, assim, uma coisa... Ah, gente, é muito bom Sandine. É muito bom Sandine. Você viu ele... Quando ele fala pra ser visto, pra ser lembrado, e aí ele vê essa criatura, né, esse monstro na plateia. É quase uma coisa espiritual, né? Quase como se... Porque vocês veem que só ele enxerga, né? Essa criatura. Então, ao mesmo tempo que dá a impressão que ele tá por ali, ele é tão poderoso que ele consegue se mostrar somente pra quem é da espécie dele, pra quem é místico igual ele, vamos por assim. Tanto dá a impressão que é como se fosse uma lembrança, uma certeza que o Jake tem, né? De que tá sempre ali com ele, essa fera. Por enquanto ele tá aqui calmo, dando entrevista pra um mero mortal, que poderia muito facilmente ser uma presa pra ele, se ele quisesse. Mas a fera tá sempre ali, de cantinho, sempre junto. Tipo o papagaio de pirata. E é uma aura bem sombria, né? Well, I've got loads of quite kind. Do you still feel emotions? You know, love, guilt, desire? Vocês acham que com essa cara ele sente? Claro que não. It's the one thing that never dies. Ai, ele bebendo sangue. Que cena, meus amigos. Dia difícil pra quem não é Hisanute, né? Que dia difícil pra quem não é Hisanute. Com essa cena, eu tô brincando, gente. Todos estão maravilhosos, óbvio. Nossa. Oh, que lindo. Quem seria essa? 시간이 흐를수록 희미해질 줄 알았다. 하지만 어둠은 늘 같은 자리에서 나를 기다린다. Essa moça, né, vestida de branco na água, parece a personificação da inocência, né? Vocês sentiram isso? O que vocês acharam dessa parte, gente? Vão comentando aí embaixo pra eu saber, pra gente discutir sobre isso, sobre as cenas, mas é porque tem bastante coisa, né, pra prestar atenção. Até peço desculpas se eu não conseguir trazer tantos comentários relevantes, tá? Mas é porque assim, o Enhypen, pra mim, não é uma coisa de assistir uma vez só, né? É bom assistir várias vezes porque você vai percebendo coisas que você não percebeu na primeira vez, na segunda, na terceira. E aí você vai ligando pontos, né? Mas assim, eu já tô criando teorias na minha mente fanfiqueira. E eu acho que essa mulher de branco, ela simboliza a inocência deles, a humanidade deles, aquela bondade, né? Aquela essência de bondade mesmo, né? Que ainda resta neles. E aí eles... Aqueles já estão muito conscientes. Você vê que diferença? Nos primeiros... Vamos por assim, nos primeiros MVs, concept filmes deles,
que eles ainda estão bem inocentes, que eles conseguem separar bastante, que eles têm essa dualidade do mocinho inocente, né, da pessoinha inocente que tá ali confusa sobre quem ele sobre isso que tá acontecendo com ele se percebe diferente das pessoas ao redor, aí eles vão para um tal de um orfanato, né, é diferente daqui. Porque daqui, mesmo eles na forma humana deles, eles já são sombrios. Então, eu creio que conforme eles vão aceitando esse destino deles, essa fera dentro deles, eles vão meio que se transformando nela, né? Aos poucos, eles vão se entendendo e se transformando nela. E aí, conforme o entrevistador pergunta pro Jake se ainda resta algum sentimento humano, né? Paixão, desejo, né? E ele fala que o desejo é o que mais prevalece nele. Talvez seja um dos últimos sentimentos humanos que ainda eles têm. Então daqui pra frente eu acho que eles vão virar monstrões mesmo, sabe? Eu acho que já não vai mais existir tanto essa dualidade. Eu acho que eles já estão cada vez mais abraçando a sombra e se transformando em treva mesmo, né? Muito sinistro, né, gente? Que da hora. Ah, isso não lindo, perfeito. Olha isso, gente, meu Deus, a beleza desse homem. Meu Deus, ele tá muito lindo, socorro. Ai, que maravilhoso. Parabéns. Parabéns. É assim que se faz. Quando a pessoa ri de você, você deve beber o sangue dela. Tô zoando. Nossa, muito bom. Muito bom. Já entrou como? Já mostrando que ele é. Botando banco. Vai rir de mim, não. E aí? Ri agora, ri agora. Ai, que legal! Tarô, gente, que legal! Tarô, a carta de tarô, a torre. Pausa para uma breve descrição. Por que eu fiquei tão animada quando eu vi essa carta de tarô? Porque a torre significa que algo vai ruir. Ela significa o caos da mudança. Então, que algo que já existe está ruindo, está sendo destruído para que algo novo nasça. De repente, para que algo mais forte ou algo diferente nasça. Por isso que depois, no final, faz todo sentido ter sido essa carta que eles escolheram. Sabe, eu achei magnífico o Enhypen trazer esse tipo de cultura também pro conceito de filme deles. Achei bem diferentão. Gente, que ator lindo, perfeito. A torre. Ah, então o Jung-won continua cada vez mais... Calma. O Jung-won continua cada vez mais aprimorado na sua... Meu Deus, como é o nome da habilidade da pessoa ler... Ela lê mentes, adivinha? Vamos colocar assim, que ele continua com a sua habilidade de adivinhação. Depois eu lembro o nome da palavra que eu queria dizer. Pronto? Para. And what happens when you love someone? Falei pra vocês. Ele tá virando... O entrevistador tá se tornando cada vez... Vamos por assim, a cada perguntinha tosca desse entrevistador, ele tá se tornando uma presa. Hoje tem. When you truly, deeply love them, desire them. You desire to destroy the things you love. That's who you are. Cursed. Nossa, que arrepio. Que arrepio dessa cena. É um demônio. É um demônio isso que tá com eles. Gente, que louco. Eu pensava que era o Nick, esse monstro. Mas agora... Eu acho que são todos, né? Eu acho que... Se é pra ser alguém, eu acho que são todos. Eu acho que é a treva de cada um. É a sombra de cada um deles.
O desejo de destruir quem você ama. Forte. Poético, né? Then you want to destroy them. É uma maldição, com certeza. Com certeza, se podemos dizer assim. Maldição inquebrável. Né? Porque você vê que tá tomando eles aos poucos, né? Pausa pra uma água, gente. Muito intenso. This desire. Então, ele não vê como uma maldição. Ele vê como algo que ele faz, não o que acontece com ele. Sabe, assim? Eu diria quase que é poder. E não... Que ele é mais poderoso do que refém disso. Gente. Que lore, meus amigos. Que lore. 그들은 날 잊었을까? 아니면 여전히 속삭일까? Mas eis a questão. Será que é possível? Né? Porque no nível que eles já estão, eu, particularmente, olhando assim, o Jake e o Jay já não vivem mais em sociedade. Já não tem mais como. E o Sonu também não, né? Os outros estão... eles estão meio que escondidos, né? Da mídia, eles estão... Aparece, né? Que eles estão foragidos, o Hisan e o Nick. Parece que eles estão escondidos ali naquela mansão, né? Então, já creio que já não seja mais possível eles viverem na forma humana, só na forma humana. Não tem como, em algum momento, esse desejo vai aflorar em algum momento. Não é porque eles já tentaram antes, né? Quando eles, logo no início dessa história toda, né? Que eles já tentaram viver em sociedade. E onde eles foram parar? Naquele orfanato, né? Naquele orfanato / museu de aberrações, né? Então, não tem como. Principalmente agora. Ih, caramba. Alright, everyone, stay calm. There's no need to panic. Assim, Just a power outage. não tem por que ficar nervoso. Nós estamos com feras que bebem sangue de gente e nós somos gente. Mas tá tudo bem. Things happen all the time. Hold on, people, slow down. Don't Slow down, como assim? panic. Where are you going? Ih, amigo, você vai ficar aí sozinho. É agora que o bicho pega. Who are you? 그리고 때가 되면 그 지긋지긋한 욕망, 수면. Ui. No. 이것이 저주라면 나는 기꺼이 이 마음을 껴안겠다. Que sinistro, que medo. Que medo. Já era. E aí, plateia, gostaram do show? Meu Deus. Ele vai se transformar. E daí ele vai se juntar a eles, então? Então aquelas duas pessoas no elevador, então não morreram, então eles vão se transformar? Se juntar? Será que eles estão tentando fazer um
sociedade anônima, tipo um culto. Será que é isso? Gente, agora não, tá. A Hybe não pode deixar a gente assim esperando até os lançamentos dos próximos. Meu Deus. Mano, que da hora. Tá, nossa, tá tomando um rumo muito... Nossa, muito incrível, gente. Nossa, vamos às considerações finais. Para além da ficção, da lore, das teorias e tal, né? Dos conceitos do Enhypen, eu vejo que isso também é uma crítica sobre a mídia, sobre a sociedade, né? A forma como eles tratam esses vampiros como uma atração para divertir eles, assim, para entreter eles, os mortais, né? E aí, a primeira vez que eu percebo isso, realmente, é no clipe de Let Me In. Estão naquele museu, né, naquela caixa de vidro, né? Eles estão sendo atração, estão servindo de atração. Ninguém tá enxergando eles como seres. Ninguém tá enxergando eles, ninguém tá enxergando o poder deles. O que eles realmente são, né? Eles estão subestimando, essa é a palavra. O tempo todo a mídia subestimando eles, né? Só que eles estão crescendo. Eles estão desenvolvendo. E o bagulho tá ficando incontrolável. A gente viu aqui. Então, para além da morte, eles na verdade estão puxando essas pessoas pro mundo deles. Tipo, você tá achando gracinha, tá achando legal, até você virar também. Aí você vai sentir na pele, né? Porque agora essas pessoas são vampiros também. É muito engraçado, assim, a forma como o Jake olha pra câmera quando as pessoas param na frente das televisõezinhas pra ver o que aconteceu. Porque elas saíram todo mundo correndo, mas elas foram assistir de longe, né? Então elas ainda querem assistir. Elas ainda querem ver o que aconteceu, do que será que eles são capazes. Nossa, olha que da hora, que é isso que eles fizeram, sabe? Gente, que louco isso, sabe? Você vê que elas tiveram medo, virou aquele caos, aquele alvoroço, mas elas ainda foram lá na TVzinha pra assistir. Pra assistir o que aconteceu com o Jimmy, né? Que é o... Que irônico, né? Tem tantos apresentadores de talk show chamado Jimmy, né? Trazendo um pouco do conceito do que é um vampiro, né? Das histórias antigas e tradicionais sobre vampiros. Eles são realmente seres sombrios, né? Mas ao mesmo tempo fascinantes. Pode reparar, todo filme, série, livro, eles se apresentam de terno, gravata, ou seja, isso é considerado um traje de pessoas confiáveis. Não é? Nem sempre, né? Nem sempre. Então são muitas camadas. Muitas camadas. Do ponto de vista de pessoa da arte, eu achei todos, sem exceção, os 7 atores incríveis, maravilhosos. Eu particularmente acho que eles estão mais do que prontíssimos para, caso um dia eles queiram investir nessa carreira de atores. Não diria atores de romance, diria atores do dark mesmo, de coisas mais trash mesmo. Eles estão extremamente aptos. Eu contrataria eles. Nossa, perfeitos, eles estão maravilhosos. O Jay também, expressões faciais, postura, forma como dá o texto, as pausas. As pausas, gente, o cara consegue passar inúmeras respostas só com as pausas dele. Quando o entrevistador Jimmy faz essas perguntas pra ele, o prazer tá estampado no rosto dele, sabe? Nada do que ele faz é sem querer. Ele é um monstro. Ai, eu tô apaixonada. Estou apaixonada. Gente, eu amei. Muito. Sabe quando você fica com o coração quentinho de ver como evoluíram? Se você for comparar de Dark Blood
E esse de Desire, nossa gente, não parecem nem as mesmas pessoas. Como pode isso? Como cresceram? Né? Cresceram de tudo, cresceram em tudo, principalmente no talento para arte. Não só cantando e dançando muito bem, né? Que aqui a gente não tá analisando isso, né? Mas na atuação cresceram muito. Retomando aquela teoria de que esse monstro era o Nick, que agora eu já não concordo mais. Então não é que era o Nick, é que por conta daquela música Still Monster deles, por conta do Nick ser o único que não fala I'm not a monster, nasceu essa teoria de que fosse ele. No MV de No Doubt, que aparece a mão dele, né, que é igual a mão desse monstro. Então daí entendeu-se que era ele. Só que agora eu entendo que estava com ele, porque você vê que parece literalmente um demônio, né, que fica ali soprando, né, coisas no ouvido deles. Esse monstro, então, estava com o Nick em No Doubt. Não é que ele é o Nick. Ele é todos. Né? E ele é nenhum. Ele é como se fosse... realmente como se fosse uma maldição. E tá em tudo. Onde eles vão, isso tá com eles. Gente, por enquanto é isso. Deixem o like, por favor, para me ajudar a divulgar um pouco mais esse canal e conseguir alcançar mais pessoas, para que mais pessoas conheçam essa obra maravilhosa que é Enhypen e essa magnitude que está esse conceito de cinema. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Eu tô tentando crescer o meu novo Instagram. Deixem nos comentários quais foram as suas impressões sobre esse conceito de cinema, o que vocês acharam, o que perceberam, quais foram as suas percepções. Deixe aqui nos comentários, vamos continuar discutindo sobre, tá? Um super beijo e até a próxima!